Pessoal do Livres TV, hoje vamos conversar sobre os fundamentos de uma política de segurança pública com Leandro Piquet. Eu sou Mano Ferreira, diretor de comunicação do Livres, e hoje vamos conversar com o professor da USP, especialista em segurança pública e membro do Conselho Acadêmico do Livres, Leandro Piquet. Leandro, seja mais uma vez bem-vindo ao Livres TV. Muito obrigado. Leandro, se tivesse que escolher quais seriam os pilares fundamentais para a formulação de uma política de segurança pública no Brasil hoje? Olha, eu acho que existem temas inescapáveis. Um deles é a questão da integração. Eu acho que há consenso que muita coisa dá errado porque há pouquíssima integração entre as polícias, entre Ministério Público e polícias, entre níveis de governo, quer dizer, município, Estado e governo federal. Um Estado e outro também. Um Estado e outro. Quer dizer, então, a lógica da cooperação hoje é fundamental, porque o crime tem uma dinâmica transnacional, né? Quer dizer, boa parte dos nossos problemas criminais tem a ver com a circulação pelo país de cocaína, crack e drogas que são produzidas, inclusive, nos países vizinhos. Então, tudo isso impacta diferentes jurisdições e cria uma necessidade permanente de compartilhamento de informações, desenho de operações com várias instituições participando, né? Quer dizer, polícia civil ao lado da polícia militar, ao lado do Ministério Público, ao lado de polícia federal, quer dizer, isso não está funcionando bem. Quer dizer, eu acho que hoje esse diagnóstico de que falta integração e é preciso integração, ele está em quase todos os discursos, mas ninguém sabe dizer muito bem como. Acho que é uma coisa que a gente precisa pensar, quer dizer, como produzir essa integração. Quer dizer, essa integração passa por uma unificação das polícias ou não? Não, eu acho que não necessariamente, eu não vejo esse como o começo mais promissor, porque ele é muito difícil do ponto de vista institucional. Então, o processo para integrar por aí seria traumático, a agenda ficaria travada aí. Eu acho que a gente pode começar pelo que demandaria uma reforma constitucional, né? Com certeza, quer dizer, então isso demora tempo, os interesses são muito organizados, muito fortes, então isso é difícil. Eu acho que a gente pode pensar numa integração incremental, coisa simples, como um boletim de ocorrência único, que tanto a Polícia Militar quanto a Polícia Civil possam utilizar no registro de ocorrência. Você não precisa deslocar a vítima que foi atendida pela Polícia Militar na rua até a delegacia para repetir tudo que já foi dito, registrar a ocorrência. Quer dizer, o documento necessário para dar seguimento ao inquérito ou para garantir algum direito da vítima, que, por exemplo, perdeu um documento ou teve lá sofreu um roubo na rua, perdeu o celular. Então, por que não informatizar e ali no capô da viatura da Polícia Militar, o cidadão sai com o seu boletim de ocorrência e esse dado já entra no sistema, é tratado pela Polícia Civil, que pode revisar para ver se houve algum erro. Inclusive, a gente tem a vantagem de ter essas duas polícias, e uma ajuda a controlar a outra, que a gente pode tirar um benefício disso, mas não pode criar dificuldades para o cidadão no sentido do registro da ocorrência, como existe hoje. Então, por exemplo, uma medida como essa, vários estados caminharam bastante nisso, mas outros nem começaram. Seria papel do Ministério da Segurança Pública agendar e propor isso? Propor isso, quer dizer, é medida também para o Congresso, né? Quer dizer, o Congresso há projetos de lei em tramitação sobre essa matéria, o Congresso precisa normatizar essa estrutura unificada de boletim de ocorrência, mas é um exemplo de uma medida incremental que hoje não envolve unificar, não envolve nada disso. Outra coisa importante, quer dizer, a questão da inteligência. A inteligência é altamente fragmentada hoje, quer dizer, cada um tem o seu sistema. A Polícia Civil criou aqui em São Paulo o que chamam o Infocrim, né? Que é um sistema de registro de ocorrência. E durante décadas negou o acesso da Polícia Militar ao Infocrim para uso analítico. Podia até olhar o
O Infocrim era aberto para a Polícia Militar conseguia ver aonde ocorriam os crimes, mas se quisesse fazer alguma pergunta mais sofisticada de análise, não conseguia porque a base não era aberta para eles. Então, se quisesse combinar diferente da grade de tabelas e mapas possíveis ali na tela básica, a inteligência da Polícia Militar não conseguia acesso ao Infocrim. Aí a Polícia Militar criou o seu Fotocrim, quer dizer, porque como a Polícia Militar faz muitas abordagens, prende muito, faz muito flagrantes na rua, começou a fotografar, identificar esses infratores e criou uma base de infratores, peça fundamental para a investigação da Polícia Civil. E também, em resposta à falta de acesso ao Infocrim, negava o acesso da Polícia Militar ao Fotocrim. Então, isso foi quase um nacionalismo das instituições. Isso, aqui nesse exemplo de São Paulo, isso se ajustou, mas foram anos e anos de briga, de fragmentação. Então, existem exemplos assim, de uma lógica muito de compartimento, de silos. E essa lógica ela tem se mostrado no mundo inteiro muito nefasta, principalmente após o 11 de novembro, o 11 de setembro, nós tivemos um aprendizado muito grande no que diz respeito à necessidade de integração. Quer dizer, às vezes o agente que está na rua policiando, ele pode municiar órgãos de inteligência com informações que são importantes e um precisa ver o trabalho do outro, entender o que o outro está fazendo. E você deu um exemplo da questão do problema da integração entre polícia militar e civil, e a gente ainda precisa adicionar aí a Guarda Municipal e a Polícia Federal. Com certeza, quer dizer, a Polícia Federal, peça importantíssima no que diz respeito ao controle desses crimes transnacionais, arma, drogas, o COAF, que regula toda a parte de lavagem de dinheiro, que é uma área que o país avança muito bem. Inclusive, o COAF é um bom modelo de agência integrada de gestão, mas é específico para a área financeira. E as guardas municipais, que em alguns municípios elas desempenham um papel importantíssimo, como no caso do Rio de Janeiro, que tem uma guarda que é quase do mesmo tamanho que a polícia militar no município do Rio. Então, eu acho que isso é o grande desafio hoje, como vamos fazer com que aquelas instalações fantásticas que foram criadas para a Copa, para as Olimpíadas, que são os centros integrados de comando e controle, que hoje são caixas vazias, sem uso, né? Como a gente pode fazer dessas estruturas, até a estrutura física, não tem a estrutura de operação, de compartilhamento de dados, de análise conjunta, de operação conjunta. Acho que é isso que é o primeiro grande desafio que eu vejo, né? Uhum. Agora, na sua fala, você já abordou um aspecto que traz vários outros, que é a questão das drogas e armas e da relação com os vizinhos. Primeiro, eu queria que comentasse como é importante pensar essa dimensão do crime transnacional, qual o risco disso levar a um tipo de fechamento nacionalista. E existem outros aspectos como a avaliação do modelo de guerra às drogas, que você faz. Olha, a discussão sobre o crime transnacional e as fronteiras é uma reflexão muito difícil porque a nossa fronteira terrestre ela é muito singular no mundo, assim, é muito extensa. Tem floresta. Em muitos países, né? Quer dizer, talvez a Rússia tenha alguma coisa parecida, nem tão complicada quanto, mas o Brasil realmente tem um problema com os vizinhos. E hoje a cocaína do mundo é produzida nesse eixo que vai da Bolívia até a Colômbia, né? Quer dizer, então a planta é uma planta cultivada no altiplano, a coca, e a produção de cocaína derivada daí ocorre nessa região e depois é exportada para o mundo inteiro. Então o Brasil sofre com essa proximidade, certo? É um bem ilícito muito valioso, né? Uma economia muito forte. A Venezuela entrou nesse processo de desorganização fortíssima, também agora impacta com a questão dos refugiados e também a questão toda a participação que cada vez mais fica clara da Venezuela no mercado internacional de cocaína, né? E isso vai pressionando, quer dizer, o crime é muito dinâmico, ele vai criando rotas, ele vai chegando em pontos que antes
não se encontrava, então isso vai criando ali uma série de situações muito difíceis para quem faz a gestão local da política de segurança. Então, hoje o gestor estadual, o prefeito, ele sofre as consequências de dinâmicas que são regionais. Mas nós não temos alternativa no sentido de fugir da integração. Eu acho que a integração é o nosso norte, né? Aumentar a infraestrutura viária, rodoviária, né? Assim, de ferrovia, de voos, tem muito rio ligando. Quer dizer, os nossos vizinhos serão cada vez mais integrados ao Brasil, né? O Paraguai está crescendo muito, muitas empresas brasileiras indo para o Paraguai. Então, tudo isso vai fazer com que, por exemplo, a fronteira Brasil-Paraguai seja cada vez mais dinâmica, com maior movimentação de carga, e isso abre também oportunidades para o ilícito. Então, nós não temos saída, nós precisamos tratar a fronteira do Brasil como talvez um terreno que precisa, obviamente, de algumas ações pontuais localizadas na fronteira, mas a gente precisa muito mais integração dos grandes centros urbanos, dos estados mais afetados, que são destino final dos produtos ilícitos que passam pela fronteira, no sentido da gente poder combinar as informações, os dados de inteligência e produzir operações mais focalizadas. A fronteira não pode ser militarizada, fechada, bloqueada, quer dizer, não é muro, não é revista, não é cobrar do Exército, que o Exército não faz a sua parte. Não faz o menor sentido essa cobrança, né? Quer dizer, as polícias precisam informar a Polícia Federal, precisam dialogar com a inteligência militar e das Forças Armadas e produzir ações focalizadas. Mas a batalha será muito mais forte aqui, nas grandes cidades, nas ruas, nas áreas urbanas do país, do que propriamente na fronteira física do país. Essa fronteira, a tendência dela é ficar cada vez mais aberta. E isso é bom, quer dizer, porque o ilícito é uma parte pequena. O que vem com mobilidade de pessoas, mobilidade de bens, comércio, tudo é muito melhor do que esse efeito negativo que a gente está falando aqui. Mas o efeito negativo precisa ser também, obviamente, objeto, aí, mais uma vez, de integração, né? Uhum. E a segunda pergunta que você coloca sobre a questão da política das drogas, ela é mais ampla, né? Quer dizer, ela tem em si ela transcende a questão específica da segurança. É como se ela oferecesse uma moldura para a segurança pública, né? Para a ação de segurança pública. A discussão sobre drogas precisa ser feita dentro do seu próprio campo. Eu acho que hoje a gente já tem experiências de legalização da maconha, no Uruguai, vários estados norte-americanos, o Canadá está pensando em entrar nesse processo agora. Quer dizer, são experiências completamente inovadoras com relação ao que se fazia antes, porque legalizam todo o processo, da produção até o consumo. E a partir daí, nós, no Brasil, poderemos, obviamente, refletir sobre a possibilidade de testar alguma legislação mais inovadora nessa área, que envolva a legalização. Eu acho que é muito importante pensar a divisão entre legalização e simplesmente descriminalização. Acho que a descriminalização ela tem, quando apenas a descriminalização do consumo é posta na mesa, ela gera assimetrias muito perigosas. Ela joga, digamos, mais dinheiro na rede do tráfico, porque você vai ter consumidores, digamos, com custo menor para consumir, né? Porque a descriminalização significa pagar menos multa, ter menos prisão, ter menos restrições ao consumo, portanto, você tem um custo menor, porque trata-se de um bem ilícito, então o custo desse bem é basicamente exercido pela polícia e pelo sistema de proibição, né? Uhum. Mas, ou seja, você explode a demanda de um lado, né? Você tira custo da demanda, né? Que é o custo da reputação, de você ser, né, preso, pagar uma multa porque usou uma droga, fumou maconha em área pública, né? Uhum. E faz toda uma campanha a favor da descriminalização do usuário. E do outro lado diz, não, leis mais duras contra os traficantes. Então você está gerando uma assimetria perversa, né? Quer dizer, na ponta de maior renda, maior escolaridade, a gente está liberando, e no lado mais pobre, e perdendo de vista uma coisa muito importante, que muitos consumidores pobres se envolvem com o tráfico para poder financiar o seu consumo.
Então, isso é de uma perversidade incrível, na minha opinião, quer dizer, assim, do ponto de vista de produzir uma desigualdade entre esses dois lados da equação. E do outro lado, a legalização não, ela é uma solução, digamos, integral, sistêmica para o problema da droga. Ela aí transfere o problema para o escopo da saúde, da educação. A sociedade sofre com a legalização, óbvio, assim como sofre com o consumo legal do álcool, mas ele é tratado dentro de sistemas específicos e dentro daquela lógica de que o usuário é responsável, pode ter um consumo sempre o menor possível, quer dizer, ao contrário do álcool, a maconha e cocaína não têm níveis seguros de consumo, né? Então, é um aprendizado ainda no início, mas eu acho que são duas discussões muito diferentes e que têm, obviamente, um impacto na política de segurança. Porque a gente tem sofrido com a criminalização também. Né? Com a criminalização e obviamente, a proibição do consumo, proibição do uso da substância gera efeitos muito duros do ponto de vista da política de segurança, que passa a desempenhar basicamente o papel de controle desse mercado, dessa atividade ilícita no país. Uhum. Né? O quanto você acha que a necessidade de prestar atenção nesse grande mercado ilegal que são as drogas atrapalha a priorização da resolução de homicídios, que tem uma taxa muito pequena de resolução? Na verdade, essas coisas não são muito simples de serem separadas, porque quando a gente fala hoje da expansão do homicídio no país, se a gente olhar bem, ela tem uma coincidência temporal com a expansão do consumo do crack. O crack, ele, por uma série de características, ele é extremamente criminogênico, ou seja, onde ele chega, ele produz muita violência. Porque o crack tem violência associado às disputas pelos pontos de venda, aos crimes que, eventualmente, pela característica da dependência, o usuário muitas vezes abandona atividades legais, formais, e vai se dedicar a pequenos crimes de furto, roubo, para financiar seu consumo, que é muito... passa a ser muito central na sua vida, quer dizer, não é um consumo de uma droga que vai matando ele lentamente enquanto ele está trabalhando, como pode ser eventualmente o uso da cocaína, acontece em pessoas de mais alta renda, a pessoa vai convivendo muito tempo com a droga até ter um colapso no coração aos 50 e poucos anos. Quer dizer, mas o crack, ele coloca o usuário na rua, em torno dali do ponto onde a droga é vendida, praticando eventualmente crimes de rua para facilitar o consumo, para poder comprar a droga. Então, você vai somando essas camadas de problemas, quer dizer, a violência entre os grupos que distribuem, o crime cometido pelo usuário, as cadeias de distribuição e tráfico, contrabando, que também são muito violentas, a corrupção que isso gera na polícia, quer dizer, então, hoje, para nossa infelicidade, a gente está lidando com uma onda de consumo de cocaína na forma de crack no país, que aconteceu nos Estados Unidos nos anos 80. Né? E também lá foi muito ruim para a sociedade americana, principalmente para os bairros negros, latinos, e no nosso caso tem sido muito perverso com os mais pobres, onde a violência homicida se concentra hoje. Então, se a gente olhar essa epidemia da violência na sociedade brasileira, ela está afetando os mais pobres, jovens, e o crack caminha muito colado a esse processo, entende? Pelas características desse mercado ilícito, da dinâmica de distribuição dessa droga. E distribuição e consumo, que também tem, nesse caso, muita violência associada ao consumo da droga. Uhum. Então, dessa forma, eu não acho que nós conseguimos separar, é possível separar de forma clara uma coisa da outra. Né? Quer dizer, eu acho que elas andam... investigar o homicídio é a nossa prioridade, mas boa parte dos homicídios no país tem relação especificamente com a dinâmica dessa droga, né?
obviamente não 100%, mas é uma proporção muito alta. Em grande parte. E como começar a desatar esse nó? O nó, no curto prazo, nós não temos escolha. Isso é uma questão, essa é a notícia ruim. Quer dizer, a cocaína, a maconha, ela pode ser legalizada facilmente, porque ela é produzida no mundo inteiro. O Brasil, se quisesse legalizar a maconha hoje, amanhã poderia. Pode copiar a legislação uruguaia, pode copiar a legislação do Colorado e pode escolher o lado aí, mas uma maconha mais socialista, uma maconha mais liberal, mas nós teremos maconha para todos aqui, produzida no Brasil, entendeu? Sem problema. Mas a coca não, a coca vem dos Andes, a coca tem um processo de produção global e tem consequências muito fortes, principalmente para os Estados Unidos também. Então a gente não tem muito como caminhar sozinho nessa decisão. A gente precisa de uma iniciativa global que reconheça o caminho da legalização para a cocaína, o que hoje não há nenhum sinal de que haverá, né? Principalmente porque nas Américas a gente tem o problema da cocaína, na Europa há o problema da heroína, que é outra cadeia, né, que leva da papoula até, né, Laos, Camboja, o sul da Ásia e Afeganistão, e a heroína vai financiando também no seu caminho movimentos muitas vezes guerrilheiros, separatistas, muito parecido com o que acontecia aqui com a cocaína na Colômbia, acontece no caminho da heroína na Ásia. Então a Rússia hoje é um grande inimigo de qualquer flexibilização da lei de drogas, os acordos internacionais envolvendo as drogas. Então a gente está meio amarrado a um cenário internacional de negociação, de compromissos que já assumimos, em acordos que já foram ratificados no país. Então não tem muito como imaginar um futuro em que a legalização trará paz para essas coisas. A legalização pode trazer a paz, mas a gente não tem nenhuma experiência dos impactos à saúde, à sociedade, à vida social comunitária que a legalização trará, né? Então, acho que a gente precisa aprender primeiro, talvez eu vejo um processo de aprendizado que começa com a experiência da legalização da maconha e pode levar a um processo mais amplo de legalização de outras drogas, mas no caso específico do nosso problema na América do Sul e do Brasil em particular, não há nada, não há terra à vista nesse aspecto da legalização. E portanto, a resolução da epidemia de homicídios, se a gente pode chamar assim, terá que ser combatida dentro desse marco de proibição. São Paulo reduziu 75% dos homicídios em um período aí de 15 anos. O que prova que é possível. É possível, quer dizer, eu acho que os outros estados devem buscar um caminho parecido com o de São Paulo, ou seja, investir na lógica de funcionamento, de controle, no investimento do sistema prisional, nas polícias, na qualidade do policiamento ostensivo, melhorar a atividade do Ministério Público, identificação de responsáveis por homicídio. Então, agenda aí de coisas, eu acho que, mais uma vez, é uma pauta de boa gestão da segurança que pode produzir resultados importantes, significativos, salvar muitas vidas no país, antes desse cenário ainda muito distante de um mundo mais liberal com relação às drogas. Eu acho que o mundo ainda tem uma visão muito proibicionista, predominantemente proibicionista, e a gente não pode se iludir. Esse é o marco legal da nossa atuação. Muito interessante. Muito obrigado por essa conversa, Leandro. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, assine o nosso canal, compartilhe com seus amigos e acompanhe as nossas redes sociais, sempre /EuSouLivres, e também no site eusoulivres.org. Obrigado e até a próxima.